Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do Boletim da Química do nosso programa Além das Fronteiras da UFVJM. Eu sou o Anderson, discente do curso de Química e integrante do PET Química. Olá pessoal, eu sou o Jefferson, também discente do curso de Química e integrante do PET Química. Hoje estamos aqui com a Lara que é professora e vice-coordenadora do curso de Química, além também de coordenadora do projeto Cinema Popular na Ocupação Vitória. E também temos aqui hoje o Diego, que é bolsista e discente do curso de Turismo. No programa de hoje, a Lara e o Diego dará mais detalhes sobre esse projeto. Antes de iniciarmos a entrevista, se inscreva, deixe o like e ative a notificação para ficar ligado em os vídeos do canal. Queria agradecer a participação de Lara e do Diego e vamos começar as perguntas. Primeira pergunta para a Lara. Lara, como que você avalia a importância da extensão da universidade para a sociedade? Ei, Jefferson, Anderson, Diego, boa tarde. Boa tarde a todo mundo ou boa noite, bom dia, né, para todo mundo que acompanha o canal do Boletim da Química, né, que é um projeto muito bacana de divulgação científica aqui da UFVJM, né. Então, queria agradecer, né, o convite para participar e a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão caro, mas às vezes é tão deixado de lado na universidade pública hoje. Bom, então assim, né? Você me pergunta sobre a questão da importância da extensão, né? Infelizmente, a gente precisa falar isso, né? Porque eu não, talvez você não estaria me perguntando sobre a importância da pesquisa ou da importância do ensino. Mas quando a gente fala de extensão, né? Às vezes a gente é levado, né, a pensar o que é extensão, por que ela é importante, por que a universidade faz isso, né? Então, de cara, né, a gente tem um desprestígio histórico na universidade brasileira em relação à extensão, que é muitas vezes considerada a prima pobre, né? Bom, mas eu entendo que para a gente pensar a extensão, a gente precisa pensar, assim, uma perspectiva de concepção de universidade que a gente defende, né? Assim como para pensar a pesquisa, para pensar o ensino, eu também preciso, né, estar articulada a uma concepção de universidade, a uma concepção de sociedade. Os nossos projetos de extensão, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho do Cine, né? Mas, na verdade, a gente tem um conjunto de projetos de extensão que acontecem na Ocupação Vitória, que é uma ocupação, um grupo, né? Uma ocupação organizada pelo MTST aqui em Diamantina. E esses projetos, né, eles fazem parte de um programa de extensão, na verdade, porque a gente tem projetos de várias áreas e com objetivos diferentes que acontecem, né, com uma mesma perspectiva, né, integrados, né, numa proposta extensionista, que é ainda bem inicial também, nós estamos construindo essas questões, né. Então, assim, os nossos projetos, eles estão orientados, né, pela defesa de uma universidade popular. Isso significa o quê, gente? Que mesmo que a gente entenda, né, a necessidade, né, da gente romper com a lógica do capital, se a gente quer contemplar uma criação de uma universidade, de uma alternativa educacional, uma alternativa universitária efetiva, né? Mesmo que a gente entenda todos os limites de se pensar a universidade nessa sociedade, a gente precisa lutar ainda nesta sociedade para a gente ressignificar também essa universidade, né? Afinal de contas, né, as instituições públicas de ensino superior, elas são também uma conquista na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente a partir da Constituição Federal de 88, né? Então, a gente tem que ter, né, como centro, né, pensar a questão da extensão da universidade, na verdade, como um centro de atuação mesmo da classe trabalhadora, e especialmente aí para os mais atingidos, né, com a desigualdade, né, que é inerente à sociabilidade do capital e também à articulação com os movimentos sociais. Né? Então, quando a gente pensa a perspectiva de extensão, a gente pensa, né, pensando que esse é o lugar da universidade e é nessa luta que a universidade tem que estar empreendida nesse contexto, né? Mas, né, reforço, né, não apenas a extensão. Bom,
Mas bem, é nessa defesa por essa universidade popular que a gente pensa, então, a questão da extensão. A extensão, né, ela deve ser potencializada, na verdade, como um espaço, né, de possibilidade para a gente desenvolver ações, né, para contribuir efetivamente com a popularização da educação superior pública, né, entendendo que não é um espaço, na verdade, de caridade, não é um espaço que deve ser subalternizado da universidade, né? Não é um espaço em que lá, a universidade ela vai se sentir menos culpada pelo conjunto de outros interesses que atende, né? E vai lá fazer extensão, né? Então, quando a gente pensa em extensão, né? A gente não deve ir por esse caminho, né? A gente tem que pensar uma perspectiva de extensão mais integrada, né, pensando a integração entre o ensino, né, e a pesquisa, né, afinal de contas, né, quando a gente faz extensão, a gente, articulada com ensino e pesquisa, tem que pensar que o espaço onde eu estou fazendo extensão, ele também é um espaço de ensino, eu estou levando os meus alunos, estou fazendo pesquisa sobre aquela realidade, estou refletindo sobre aquela realidade. E mais do que tudo, né, quando eu penso em extensão, não tem que pensar uma coisa que é a universidade que está levando para algum lugar, né? Se eu estou pensando que a universidade ela deve ser para os interesses da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora também estar aqui, né? Dentro, né? Eu estou pensando também que eu não vou estar levando uma coisa só para lá, né? Eu tenho que estar pensando, né, em efetivamente a criação de estratégias de vínculos, na verdade, né, para essa aproximação efetiva entre a universidade e a comunidade, né? Isso muitas vezes é feito de uma forma muito artificial, né? É pensada assim, né, no âmbito da universidade, né? Aí tem uma ideia e quer implantar em algum lugar. E aí muitas vezes esse é um problema, né? Porque isso não surge necessariamente das demandas. E é difícil a gente saber as demandas às vezes, porque a gente muitas vezes na universidade historicamente tem uma cultura de viver em uma bolha, né? Então isso é um problema, né? Mesmo para pensar, né, na extensão hoje, né? Então, gente, a questão da extensão, né, dessa ação integrada junto com as comunidades, junto com os movimentos sociais, né, ela deve ser feita a partir da realidade local, a partir das demandas, né, desses grupos, né, e visando, né, claro, uma formação integral ali dos sujeitos, né, considerando aí que a extensão universitária ela é um espaço privilegiado para a gente repensar a universidade, né? E para a gente repensar mesmo o projeto de educação superior, né? E aí a gente sempre tem que, né, se fazer as reflexões, né? Eu estou na universidade para quê? Eu estou fazendo essa pesquisa para quê? Para quem? Né? E da mesma forma isso se articula, né, com a questão da extensão. E a gente também não pode esquecer, né, dessa questão da extensão, porque a importância da extensão para a sociedade também no sentido de, né, aproximar, na verdade, né, permitir, na verdade, que alguns segmentos da população que estão fora do universo acadêmico, eles conheçam essa instituição, né, tenham acesso à universidade pública, entender que esse espaço também, né, é para todos os grupos, e fortalecer também a troca de saberes, né, com a sociedade, né, e contribuir com a formação profissional dos discentes, né? Quando a gente está em práticas extensionistas, né, além da gente colaborar com algumas questões, a gente aprende muito também. A gente aprende formas organizativas, a gente aprende a entender, na verdade, conflitos, né, que talvez a gente não, né, considerasse que existiam. A gente pensa em alternativas viáveis, né, e colaborativas, né, às vezes de resolver questões cotidianas ou questões mesmo de empreendimentos naqueles locais, né?
Por exemplo, agora na ocupação Vitória, várias questões estão sendo colocadas, né, sobre a questão dos sanitários, sobre a questão urbanística, sobre a questão da água, né, sobre a questão da organização mesmo do espaço, que transcendem, né, vejam pensar atividades educativas ali, né? Então, e muitas vezes, né, as questões que são elaboradas nesses espaços, elas acabam servindo também como uma espécie de, é, como que eu vou dizer, um germe mesmo de pensar alternativas, né, diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala de importância, né, tentando responder mais diretamente a questão, importância da extensão para a sociedade, a gente tem que pensar, assim, que a extensão, ela não é só essa coisa de levar, como eu disse antes, né? A extensão, ela faz parte do tripé da universidade pública, ensino, pesquisa e extensão, e a atividade extensionista, ela necessariamente ela requer esse vínculo com a comunidade e ela nos desperta, nos chama atenção, né, para todas as outras áreas, né, também, né, sobre o que é que a gente está fazendo na universidade e para que a gente está fazendo isso aqui, né? E também ela ajuda a gente a desvincular um pouco essa perspectiva de mundo acadêmico isolado, né, do restante da sociedade. Então, se as pesquisas elas contribuem, né, de forma efetiva para vários âmbitos da vida social, a extensão também, né, tem todo esse potencial nessa interlocução, nessa troca, né, de saberes, né, e na construção de coisas novas, né, inclusive no próprio repensar, né, da nossa universidade. É uma via de mão dupla, né, Lara? A sociedade e a universidade é beneficiada com o projeto de extensão. Eu acho assim que para trazer também para um contexto da própria UFJM também, eu acho que é importante a gente pensar o histórico, assim, né, trazendo essa reflexão, assim. Por que que a UFVJM ela está inserida aqui no Vale do Jequitinhonha, né? Então, ela vem com o propósito de mudar a realidade social, econômica das comunidades que vêm aqui. Geralmente, o perfil dos estudantes que vêm daqui não são daqui, então eles passam aqui de maneira passageira. Então, eles vêm, se formam e voltam para suas cidades ou daqui seguem seus caminhos profissionais. E aí eu entendo que a extensão ela também vem nesse sentido de você contribuir com o objetivo do que a universidade foi criada. Então, a extensão, ela deve, eu concordo totalmente com o que a Lara pôs aqui, a extensão ela deve ser pensada assim, 100% para a classe trabalhadora, 100% para a sociedade em si, para os movimentos, para a população periférica, que são nós, até nós mesmos que estamos na moradia estudantil, né, Jefferson? A própria ocupação Vitória, assim, Uhum. as associações que existem aqui em Diamantina. E ela cumpre exatamente essa função de quebrar a bolha, assim, né? Como a gente vem nessa tentativa de construir uma universidade popular, uma educação popular, não tem como a gente construir isso se a gente está isolado dentro da universidade, criando conhecimento para a gente mesmo. Então, a gente também precisa expandir esse conhecimento para fora. E é exatamente o que você falou, é uma troca, assim, a gente produz um conhecimento, mas a gente também adquire um conhecimento que é o conhecimento popular, que também é muito válido, assim, que às vezes a universidade ela deixa de lado. Então é exatamente o que você falou, é uma via de mão dupla, assim, a extensão. Sim, interessante e importante. E o Cine Popular na Ocupação Vitória, ele trata-se de um projeto que visa a educação popular via popularização do cinema nas comunidades de Diamantina, com enfoque e atuação na Ocupação Vitória. Nesse sentido, você poderia nos contar como foi a criação do projeto, as principais motivações, os desafios? Então, Anderson, né, como eu até disse anteriormente, né, a gente está trabalhando com um projeto de ensino popular na Ocupação Vitória, mas ele faz parte de um conjunto maior, né, de projetos, né, que se configuram no programa, né? Então, a gente tem um conjunto de ações, de projetos, por exemplo, educacionais, né, que estão relacionados, né, são vários projetinhos, na verdade, um com mais enfoque na educação infantil fundamental 1 e 2, outros na área de ciências humanas, outros na área de ciências biológicas, exatas. Então, a gente tem um conjunto de projetos educacionais que estão voltados, né, para o acompanhamento escolar.
que é isso, né? Esse acompanhamento escolar que a gente tem feito, né? São atividades, né? São 2 dias na semana em que a gente faz atividades, mesmo para acompanhar o progresso escolar né? O desenvolvimento, na verdade, escolar é, dos, é, dos alunos, né? Mas pensando como um espaço, né, em que eles podem ir para tirar dúvidas, né, para ajudar a fazer o dever de casa. Por quê? Né? Isso surgiu numa realidade em que, no pós-pandemia, não foi da nossa cabeça. A Márcia, que é uma liderança, que é a liderança, né, da Ocupação Vitória, a gente já, né, estava próxima, né, fazendo outros projetos lá relacionados à questão de urbanística, né, do espaço, e aí veio essa demanda, né, que com a pandemia, muitas crianças elas não estavam, né, conseguindo dar conta dos pets, né, a gente sabe, né, que a gente tem, por exemplo, ali uma diversidade ali de pais e mães, né, alguns escolarizados, outros não, né, mas todos trabalhadores, né, e com pouco tempo ou condições mesmo de ajudar as crianças nesse momento. Foi difícil para todo mundo, né? Especialmente, né, para a classe trabalhadora. Então, por exemplo, as crianças na fase de alfabetização, por exemplo, com muitas dificuldades, né? Porque muitas vezes não tinha quem ajudar, né? Então, assim, então o projeto primeiro, né? Ele nasce disso, né? E aí a gente desenvolveu, né? Um projeto que terminou, que a gente fez como uma espécie de piloto no ano anterior, para desenvolver essas ações e para a gente ver como que a gente organizava isso. Quando a gente vê esse todo, né, a partir desse projeto piloto, a gente fez várias atividades, desde acompanhamento escolar até oficinas, que até, né, o PET da Química, né, vem sendo nosso parceiro nisso, então oficinas científicas, né, e também algumas atividades culturais. A gente foi percebendo que o nosso público, em geral, a maioria, né, eram crianças, né, numa faixa aí de 6 a 12 anos, mais ou menos, né? A gente até tinha interesse em que alcançar mais a juventude, né? Mas efetivamente a gente foi vendo que quem estava mais criando vínculos, né, e participando mais das atividades era essa faixa etária, né? E a gente, a partir dessas possibilidades que a gente foi, na verdade, pensando ao longo, né, do semestre do ano passado, a gente também fez um piloto de cinema e foi muito bacana, as crianças gostaram muito, né, indicaram a necessidade de querer novamente, né, e isso fez a gente pensar em escrever um projeto especificamente, né, para a questão do cine, né, porque também, né, o cinema, ele também é uma expressão cultural, artística, política, né? Ele tem um potencial educativo muito grande, né? Ele viabiliza formas de conhecimento diferentes, né? Que é por familiarização, né? Por sensibilização, né? Pela condensação de sentidos, né? Pelo aguçamento do pensamento crítico, né? Então, o cinema, ele é um pouco uma síntese, né, de diversas manifestações, digamos, estéticas mesmo da humanidade, né? Então, a gente entende que o cinema é um recurso, né, um produto interessante para a gente trabalhar, né, no espaço, né, da Ocupação Vitória, né? Fazendo sempre essa articulação, né, com os demais projetos, porque a gente trabalha com filme e depois a gente consegue trabalhar isso, desdobrar isso, né? Em outras atividades, né? Ou potencialmente tentamos, né, fazer isso. E assim, de uma forma mais prática, a gente tem que entender também que é uma organização de um espaço cultural, né, que a gente tem construído com o objetivo de não ser apenas para as crianças, né, mas também ser um espaço para toda a comunidade. Isso até é uma tentativa que a gente está começando agora de fazer o Cine menos como uma atividade para as crianças e mais para a comunidade, né? Então, para que as crianças vão e levem os pais, né? Então, a gente vai começar a fazer nos finais de semana para a gente ter conseguir se articular mais com a comunidade como um todo, né? Para além né, dos grupos das pessoas que estão mais envolvidas ali com os nossos projetos.
E assim, Diamantina, ela tem, né, todo mundo fala que ela respira cultura, não, mas ela tem uma pegada, né, cultural que é muito direcionada para o turismo. E geralmente o que acontece a população mesmo de Diamantina, não só da ocupação Vitória, mas de forma geral, ela ocupa muito pouco esses espaços, porque ela entende que esses espaços não são para ela, né? Então, assim, a organização desse outro espaço não é para falar assim, olha, não vai lá porque o seu espaço é aqui, né? É justamente para mostrar, olha, como isso é bacana, né? Você tem direito a ter acesso a isso, aqui e lá, né? Então, né, é também uma forma, né, da gente popularizar os direitos, né, de todo mundo, a cidade, a arte, a cultura, né? E se a gente faz isso, né, especialmente com as crianças, né, inicialmente a gente, né, consegue estimular isso de uma forma bem bacana aí, né? Então, assim, as ideias, né, elas surgiram atreladas, falei de outros projetos aí articulados, né, porque tudo nasceu junto, né? De coisas que a gente foi vendo, de coisas que a gente foi testando, de coisas que a gente foi conversando, de coisas que a comunidade trouxe pra gente, que as crianças trouxeram pra gente, né? Então, não é necessariamente uma coisa só que surge do nada, né? Mas está articulado ali a questões, né? Demandas, né? E questões da comunidade. Como vocês avaliam o impacto do projeto para vocês e para a população da ocupação Vitória? Então, eu acho que vai muito no sentido do que a Lara tinha falado lá, da gente pensar na extensão não como algo voluntarista. Então, eu estou aqui à toa, eu vou lá fazer. A extensão, eu acho que ela vem no sentido de uma realidade material que se necessita nesse momento, assim. Então, algo que a gente sempre fala, como a Lara também já disse, o projeto do cinema popular está integrado dentro de um programa de extensão que contempla vários outros projetos, e a gente, quando a gente se reúne, faz nossas reuniões internas, a gente sempre gosta de esclarecer que a gente não está lá porque a gente tem um tempo sobrando, a gente está lá porque a ocupação está precisando dessas demandas, que foi algo que a própria Márcia, que é coordenadora do MTST aqui em Diamantina, demandou isso da gente. Então, assim, acredito que só pelo fato da Márcia ter pedido, né, ter pedido isso pra gente tentar solucionar esse problema, já impacta a vida da ocupação de alguma forma, assim, mas agora, de forma pessoal, é, é até difícil responder assim, porque a gente já está nesse contexto antes disso virar um projeto, assim. Eu sou organizado, por exemplo, estou na UJC, na União da Juventude Comunista, também construo o MUP, que é o Movimento por uma Universidade Popular aqui. Então a gente já estava na ocupação antes de institucionalizar as coisas, assim, saca? A gente estava na ocupação, por exemplo, quando eles estavam sem água durante a pandemia, assim. Quando a prefeitura foi lá com uma máquina para derrubar os barracos deles, saca? Então, de forma pessoal, para mim, eu entendo que foi um desafio, assim, por eu estar lá numa forma organizativa, enquanto atividade de militância, e aí a gente muda para esse processo institucional que é muito mais burocrático, não é simplesmente a gente se reúne e faz as coisas. A gente precisa prestar conta, a gente precisa fazer relatórios para que um outro órgão veja o que a gente está fazendo, ainda que a gente já fazia isso sem que ninguém veja, entendeu? Então, assim, para ocupação, eu imagino que de fato é, houve um impacto, a gente quer que esse impacto se amplie. A ideia inicial desse programa de extensão é o apoio escolar, é voltado para a educação popular, esse sim popular também, mas a gente quer que se amplie a ponto disso futuramente se tornar um pré-nem vestibular, para que a gente consiga garantir que não só a ocupação Vitória, mas toda a população de Diamantina tenha um curso assim que seja acessível para que eles consigam entrar dentro de uma universidade, seja na UFJM, seja na UENG, ou seja em qualquer outra universidade pública assim. Mas de forma pessoal assim também impacta isso, é um novo aprendizado que a gente está tendo assim. E profissional também sempre por estar na por estar na por estar na institucionalização, garantir que isso assim tá sendo feito relatórios e tudo mais, que isso é,
por mais uma vez falando, por mais que a gente já fazia isso sem que ninguém veja, fazendo isso com que as pessoas vejam e trazendo isso, assim, ainda que no formato de certificado, já é um acréscimo, assim, para a vida profissional, mas até mesmo na forma de como a gente vê a profissão, assim, a Lara estava... Eu faço faculdade de turismo, eu curso turismo aqui, e a Lara falou muito bem isso, assim, que aqui em Diamantina as questões culturais que tanto se dizem é muito voltado para o turismo, assim. Na própria faculdade a gente aprende a ver isso sendo voltado para o turismo, assim. Então, quando a gente entra num projeto nesse formato, assim, a gente começa a ampliar a nossa visão, assim. Então, a gente dá uma freada, assim, pensa, ué, eu estou fazendo uma faculdade de turismo, mas será que eu tenho que pensar só no turista, assim? Será que eu não posso pensar no trabalhador do turismo que desenvolve as funções do turismo? Será que eu não posso pensar na comunidade que recebe o turismo? E é muito nesse sentido, assim. O projeto, ele nasce nisso, da gente fomentar uma cultura popular também dentro da Ocupação Vitória, mas que não seja só dentro da Ocupação Vitória. A gente também tem planos, por exemplo, de levar a Ocupação Vitória para o Teatro Santa Isabel, que é um espaço aqui que a gente tem adequado, que mais se parece com cinema, de verdade, assim, porque até então o nosso cinema ele é no formato de um telão, a gente coloca um data show, contempla demais, a gente fica feliz, as crianças ficam felizes, mas eu acho que a gente pode avançar nisso também para dar uma experiência para além disso, de tirar mesmo a população da ocupação para eles entenderem que todos os espaços, não só a ocupação, mas todos os espaços de Diamantina devem ser ocupados por eles também, enquanto moradores de Diamantina, assim, sabe? Interessante. Eu concordo, né, com o que o Diego está falando, né? É, eu acho que essa questão de impacto, né, na verdade a gente está falando assim da constituição da gente, né? Porque a gente vem para a universidade, os estudantes, eu como né, ex-estudante, né? Mas assim, a gente está se construindo, né? A gente está se formando, né? O tempo todo, né? E depois enquanto professores também, né? Então, assim, muitas vezes a extensão ela é colocada tipo como de canto, como eu estava falando antes, e eu reforço isso porque eu vejo muito isso, assim, já passei por outras instituições como aluna e como professora, eu sei que é isso, assim, sabe? E fica parecendo que é uma coisinha a mais que a pessoa vai fazer, né? E isso, né, complica bastante a questão, porque ela tem um potencial formativo, assim, muito bacana, né, para a nossa constituição enquanto ser humano, né? E afinal de contas, né, a gente está aqui para quê, né? É para sair um profissional técnico ou a gente está aqui, né, para se constituir, sim, enquanto profissionais, mas profissionais engajados, profissionais críticos, que sabem o que estão fazendo, para quem estão fazendo e por que estão fazendo, né? Eu acho que a extensão ela ajuda a dar essa dimensão, né, que às vezes se perde um pouco, né, no caminho acadêmico, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Eu também já estava envolvida com a ocupação antes, né? Mas, assim, para quem não está envolvido com essas questões ainda, é um momento em que você sai da bolha e realmente consegue enxergar a população, né? Porque o Diego trouxe a questão, né, da missão da UFVJM, que às vezes é uma coisa muito idílica, muito bonitinha de ser colocada no papel, mas que na prática, bom, pelo menos no tempo que eu tenho, que eu estou aqui, né, que não é muito, eu vejo limitações em relação a isso, né? Então, isso também permite que os nossos estudantes, que são os que não são daqui, né, conheçam a verdadeira realidade da cidade, né? Que é uma cidade que tem um abismo, né? Uma desigualdade social, econômica e educacional gigante, né? E que muitas vezes, né, as pessoas não reconhecem esses espaços públicos, inclusive a universidade, como um espaço para elas frequentarem. E aí o impacto que eu acho, assim, preocupação, que eu acho que assim, por que que a gente institucionalizou os projetos, por exemplo, né? Quanto mais coisas institucionalizadas a gente tem na ocupação, a gente mostra que ela está organizada e que ela tem toda uma, né, uma Um amparo. parceria que funciona, né? Isso é muito bom, né, também para eles, porque a gente está falando muito de ocupação, né? Eu até sugiro que vocês também tragam, talvez dessa conversa, eu chamo para uma conversa, né, para associar isso aqui, é talvez a própria massa. Porque, assim, para entender a ocupação, né? A ocupação é um conjunto de moradores, mais ou menos 140 famílias, né? De pessoas que
ou estão desempregadas ou têm trabalhos precários, né, que foram muito atingidas, né, pela pandemia, assim como de forma geral, né, a classe trabalhadora, mas especialmente essas pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade. Então, a gente tem esse conjunto de moradores lá que estão num espaço, né, que está ocupado, porque a terra não tinha função social, né, não estava sendo ocupada, não estava sendo utilizada para nada. É uma terra cedida pelo Estado à prefeitura. A prefeitura abriu uma mesa de negociação com a ocupação para regularizar, né, as moradias. Isso aconteceu, essa proposta lá em 2020, se não me engano, e até hoje, né, eles pediram um monte de coisas no início, foi quando a gente se chegou, né, que eles pediram projeto urbanístico, georreferenciamento da área e tal. E aí, né, depois que a gente conseguiu responder tudo com parcerias, né, aqui, professores daqui, de outros lugares, aí parou a mesa de negociação e anda a passos muito lentos, né? Eles adiam, não fazem, né? E vai adiando a condição das pessoas, né? Que estavam tendo que esperar, por exemplo, para conseguir construir, né, as suas casas, né? Que a ideia não é que a gente muitas vezes se olha para a ocupação e pensa assim, que a ocupação as pessoas estão construindo uma casa, mas é para isso mesmo, né? É sair do aluguel para não precisar ficar mais no barraco, porque quando a gente chegou lá, mais da metade era barraco, né? De longo. Não precisar ficar lá mais e conseguir construir, né, a sua casa, porque o aluguel é exorbitante, porque ninguém consegue, né? As pessoas, né, com trabalhos mais precários não conseguem, né, se manter aqui. Então, assim, é um espaço de luta, sabe? E eu acho que sendo um espaço de luta, tanto a gente colabora, né, para reforçar e endossar a luta, nós estamos aí nos diálogos com o Ministério Público, com a Prefeitura, sempre juntos, né, com eles, com a reivindicação da água no meio da rua, né, enfim, a gente somando esses espaços também, mas eu acho que a gente, né, e os estudantes que a gente leva lá para conhecer das nossas turmas também, sabe? É, respirar a luta, entender a necessidade da luta, né? Entender o quão desigual é essa sociedade, entender o que está atrás dos muros dessa universidade, né? Entender a demanda essencial dessa universidade para com essa cidade, né? E de forma geral, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, né? Dos impactos, né? Para os dois lados, aí. E, na verdade, não são dois, né? Mas, enfim, estão aí. Mas eu Há acho que é isso. um tempo atrás, semestre passado, eu fui convidado pelo professor Mário Mariano para conhecer a ocupação e no dia estava até acontecendo o Cine Popular. Lá qualquer pessoa que for visitar, que passar por lá, reconhece que é o descaso público, né, que o Estado tem com essa população. E eu vejo a universidade, né, e a gente pode concluir que a universidade, então, está contribuindo um papel importante. Porque não só a FVJM tem trabalhos de projeto de extensão lá na Ocupação Vitória, né, Lara? A PUC não, a UENG também faz alguns Uhum. projetos lá, Uhum. trabalhando direito com os moradores. E aqui, quando a gente fala do Cine Popular, a cultura, para reforçar a cultura dentro da ocupação. De maneira geral, não só com as crianças. Nesse dia que eu fui, eu também percebi que alguns jovens e até adultos também estavam interagindo, né, Lara? É, e bem lembrado, né, por você aí das visitas, né, na ocupação, lembrando assim, né, que a gente está aqui, eu e o Diego agora, né, por uma questão, né, que a gente está aqui no projeto lá que é desenvolvido pelo PET da Química, né, e eu coordeno, entre aspas, nesse projeto do Cine, mas é tudo coletivo, como eu disse antes, né, a gente trabalha em parceria com o professor Mário Mariano, que é da Biologia, também com a professora Fernanda Valim, que é da Letras, e também com a Tarsila Mantovani, que é da Engenharia Química, e a gente também tem outros professores aí que são colaboradores também, eventuais nos projetos, né? E além do Diego, a gente tem um conjunto de bolsistas, né? Em teoria, né, o Diego ele está lá respondendo pelo Cine, né, mas ele participa de todas as atividades, e assim como os outros também participam, porque a gente está pensando de forma integrada, né, essas atividades, né, importante ressaltar isso também. Então,
A gente fala de uma coisa, mas ela está relacionada com a outra, não tem jeito de da gente separar muito, né? Então, a gente está pensando a realidade e as questões de uma forma mais ampla. A valorização da extensão é muito importante e é algo institucional, né, que fala sobre a indissociabilidade da extensão, pesquisa e ensino, né? E é muito importante a gente mudar essa visão que a gente tem da extensão e chamar a atenção para a valorização, né? E Por isso que é muito importante também essa atividade de vocês aqui com o Boletim da Química, né? De dar espaço, né, para as questões da extensão. Eu acho que foi bem bacana essa iniciativa de vocês. Vocês que também, né, atuaram, o Jefferson acho que não, mas acho que o Anderson sim, né, em oficinas lá já também, né, porque também aí mais uma parceria, né, tem o professor Rodrigo aqui também, né, que coordena o PET e tem também essa articulação com as oficinas lá. Então, é muito importante esse espaço de divulgação, né, dessas possibilidades e que se esteja, né, não apenas, né, para que essa atividade cresça, mas que seja outras possibilidades, né, outras ideias, né, é, outros projetos que, né, estejam vinculados, né, a essas demandas reais da vida da classe trabalhadora, né, e que a gente alinhe, né, consiga alinhar aí vocês como estudantes e a gente, enquanto universidade, conseguir alinhar mais, na verdade, né, essa relação universidade e sociedade que não deveria, ninguém nem está falando disso, né, que tem que ter uma coisa mais intrínseca, né? Mas, infelizmente, quando a gente fala de relação da universidade com a sociedade, a pessoa já pensa o quê? A parceria com a empresa, né? uhum. E, enfim, e a extensão fica como a caridade, né? Mas que tiremos, que a gente passe a tirar um pouco, né? Desmistificar um pouco isso, né? E pensar em toda essa potencialidade dessas relações com a extensão. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Diego e Lara. Se vocês quiserem convidar o pessoal para participar do Cine, dos outros projetos que vocês falaram também que estão sendo desenvolvidos lá, pode ficar à vontade. Acompanhar a página do Instagram, né, Diego? Diego. Isso. É isso, primeiramente agradecer o espaço assim para a gente poder divulgar o projeto. Aqui a gente está falando só do Cine, mas mais uma vez a gente fez aqui, é todo um programa de extensão, então é toda uma cadeia de projetos que está sendo desenvolvido dentro da ocupação, então a gente convida a conhecer o Cine Popular, o apoio escolar que a gente faz lá também, que é nas segundas-feiras pela tarde, que aí a gente trabalha com a galera que estuda pela manhã, e na sexta a gente vai lá pela manhã para trabalhar com a galera que estuda durante a tarde. O Cine a gente está organizando agora, né, Lara? Para tentar organizar, para ser todo o último final de semana do mês. Semana passada agora era para ter acontecido mas acabou que por conta do tempo estava meio estável, a gente precisou adiar. Então ele vai acontecer amanhã, às 6h30, lá na ocupação, no pátio da Cozinha Solidária. A gente vai passar o Rei Leão, tá todo mundo sinta-se convidado de ir lá assistir um filme com a gente também, conhecer a ocupação, conversar com a Márcia, que eu acho que é algo muito enriquecedor também. E é isso, assim, acompanhar a gente no Instagram também, porque lá a gente divulga as atividades que a gente vem desenvolvendo dentro da ocupação. O Instagram é @extensão na ocupação, aí é extensão ponto na ponto ocupação, beleza? E também, né, tentar se inteirar mais das atividades de extensão na universidade como um todo. E Ok, muito obrigado, gente. A gente que agradece. a gente que agradece. Fechou. E antes de finalizarmos nossa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima edição do programa Conhecendo a Química na UFVJM. Tchau!